Pelo terceiro dia, os Estados Unidos e Israel seguiram os ataques contra o Irã. Mais tropas e mais caças já estão a caminho. E o presidente americano Donald Trump, ao contrário do que vendeu para os Estados Unidos durante a eleição, disse que não pretende parar tão cedo. Nós temos as forças armadas maiores e mais fortes em todo o mundo e facilmente venceremos. Vamos levar o tempo que for necessário. Desde o início, nós projetamos 4 a 5 semanas, mas nós temos a capacidade de ir mais adiante e vamos fazer isso. Junto com os ataques, veio a retaliação, expandindo o conflito pelo Oriente Médio. Desde sábado, as notícias traçam no mapa alianças e alvos. No Líbano, um novo fronte da guerra foi aberto quando o Hezbollah, um dos principais aliados do Irã na região, lançou mísseis e drones contra Israel em retaliação à morte de Ali Khamenei. Israel respondeu com ataques aéreos em grande escala. Nós estamos acompanhando, neste momento, explosões que ocorrem no Líbano, no subúrbio de Beirute, capital do país. É possível ver essa grande coluna de fumaça, muita destruição aqui, né? Nós vemos prédios, imóveis, muitos deles já danificados por explosões anteriores. Também houve explosões no Catar, no Bahrein, em Omã e nos Emirados Árabes Unidos. Instalações de petróleo e gás na Arábia Saudita foram atingidas. E no Kuwait, jatos F-15 dos Estados Unidos foram abatidos por engano pelo exército aliado. Durante os ataques de hoje, um drone atingiu uma base militar do Reino Unido no Chipre. É uma ilha do Mediterrâneo que faz parte da União Europeia. Alemanha, França e Reino Unido admitem intervir no conflito caso Teherã continue a bombardear outros países na região, mas é uma ideia, por enquanto, não apoiada pela União Europeia, que numa declaração conjunta fez um apelo à contenção e à via diplomática para solucionar a crise. O secretário-geral da ONU pediu o fim imediato das hostilidades e falou do risco de uma guerra regional ainda mais ampla. Do lado americano, o discurso é de afastar o histórico de incursões problemáticas. O chefe do Departamento de Guerra afirmou, inclusive, que o conflito com o Irã não será um novo Iraque, que esta é uma guerra com um fim estipulado: encerrar o programa nuclear iraniano. Para Pete Hegseth, o objetivo não é uma mudança de regime, mesmo que este já tenha mudado de comando. Mas não foi isso que disse Trump ao anunciar os bombardeios. No próprio sábado, ele conclamou a população iraniana a se sublevar. Bombas cairão por todos os lados. Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele estará pronto para ser tomado por vocês. Esta será provavelmente a única chance em gerações. A morte de Ali Khamenei há 4 dias coloca o mundo em estado de ansiedade. O planeta todo é afetado nas mais diversas frentes: petróleo, malha aérea, transporte marítimo, o preço do ouro e das moedas nacionais e o dólar. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a guerra no Oriente Médio e o futuro do regime iraniano. Neste episódio, eu converso com Hussein Kalu, cientista político e conselheiro do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Terça-feira, 3 de março. Hussein, a gente viu o que aconteceu no sábado, a extensão dos ataques. A gente também viu a reação iraniana, mísseis, drones contra Israel e países do Oriente Médio que têm bases americanas por lá. Só que de lá para cá a situação piorou e vem piorando hora a hora. O Hezbollah atacou Israel, Israel bombardeou Beirute, capital do Líbano. Drones iranianos também atingiram agora a infraestrutura no Catar, que é um país parceiro dos americanos na região. Eu queria, antes de entender quem são todos os atores envolvidos e os interesses nessa história, pedir para que você nos esclareça algo importante. Já é possível afirmar que estamos diante de uma guerra generalizada no Oriente Médio? O que nós temos, primeiro, é uma guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Não se trata de uma guerra de necessidade,
é uma guerra de escolha, é uma guerra de agressão. Toda guerra de escolha ela é uma guerra que viola o direito internacional, portanto, eles falam uma guerra de agressão, assim como a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, estamos diante disso, porque o Irã estava na mesa de negociação, o Irã estava negociando, o Irã havia feito concessões importantes aos Estados Unidos, razão pela qual uma rodada de negociação começaria hoje, segunda-feira, dia 2 de março, em Viena, para tratar do avanço do diálogo no nível técnico quanto à extração do urânio enriquecido a 60% pelos iranianos de Teherã. Bom, isso é o quadro. Portanto, o que nós temos hoje é uma guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, que se espalhou pela região. Não é uma guerra regional no sentido do Irã contra os países, senão uma guerra que se espalhou pela região em função da presença americana por diversos países do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos possuem bases militares na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes, no Kuwait, no Iraque, na região de Erbil, e os iranianos haviam alertado de que, uma vez se eles forem agredidos militarmente, eles iriam retaliar, e a forma de retaliação seria atacar as bases americanas dentro da região. O Irã atacou os Emirados Árabes, Catar, Bahrein e Kuwait. Todos esses países têm bases americanas no Golfo Pérsico. O Iraque e a Jordânia, outros países que também têm bases militares americanas, também foram alvo. Já a Arábia Saudita afirmou que o Irã atacou a capital Riad e a região leste do país. Essa é a forma dissuasória que eles encontraram. Então, em primeiro momento, eles atacaram essas bases. Obviamente, no segundo momento, fecharam o Estreito de Hormuz. Obviamente que, além de atacar as bases, eles também estão procurando, como passo subsequente, atacar os interesses econômicos dos Estados Unidos na região. O Irã conta com uma geografia privilegiada, porque controla o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 da produção de petróleo mundial. Especialistas apontam que esse fechamento pode fazer o preço do barril de petróleo, que já vinha subindo desde o início do ano, superar $100. Uma forma de elevar o coeficiente de pressão sobre os Estados Unidos. Não basta somente impingir dano militar, mas também é preciso, de forma concomitante, impingir dano econômico. E aí a gente vê, por exemplo, o aumento do preço do barril de petróleo. O barril de petróleo salta aí da casa dos $70 e poucos, já está quase na casa dos $80 e poucos, entrando na casa dos $90. O preço de gás na Europa aumentou 50%, o preço do seguro dos cargueiros petrolíferos que estão ali parados no Estreito de Hormuz disparou excessivamente. Então, há um dano econômico considerável hoje no mundo que vai gerar um efeito inflacionário. Isso da perspectiva econômica. Da perspectiva militar, o que a gente vê, os Estados Unidos se organizaram para uma campanha militar curta, imaginavam que seria de uma semana, um pouco mais, até de 2, já falam de 4, 5 semanas, ou talvez mais, ou seja, eles no transcorrer desse conflito já fazem uma recalibragem quanto à questão temporal. Eles trabalham com 2 linhas, ou ora eles dizem que querem acabar com o programa nuclear, e se contradizem nesse aspecto, porque eles haviam afirmado no ano passado que obliteraram o programa nuclear iraniano, e agora dizem que querem acabar com o regime iraniano. Essa missão me parece muito mais complexa. Essa operação de acabar com o regime não se faz somente com ataques aéreos. Isso teria que ser a partir de um ataque terrestre. Um ataque terrestre envolve uma mobilização muito grande, não se resolve num mês e não se resolve somente decapitando o regime, porque a natureza do regime iraniano é um regime que é horizontalizado, não é verticalizado, é um regime que possui múltiplas forças políticas, muito mais sólido, muito mais ideológico. Quem é que manda no Irã? O presidente governa, ele decide os ministérios, qual vai ser a política pública de saúde, só que o presidente não controla as forças armadas, que é um elemento
fundamental do poder. É importante entender que o Estado iraniano é organizado de uma maneira em que o poder é extremamente fragmentado em diversas estruturas políticas. Com a morte do Ayatollah Khomeini em 1989, assumiu o Ayatollah Ali Khamenei, morto agora nos ataques por inimigos que ele alimentou em quase 40 anos, se opondo à hegemonia americana e israelense na região. Citou outros personagens como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, por aí vai. Quem são os personagens ocultos ou não óbvios desse conflito até aqui? Ou, vou avançar até, quem é que pode entrar dando essa escala regional de um conflito geral no Oriente Médio? O arco de aliança do Irã já está envolvido, né? Quer dizer, você tem o Al-Hashd-Shaabi, que é a força de mobilização popular no Iraque. Eles já estão atuando, já estão operando na região de Erbil, atacando, digamos, as infraestruturas americanas vinculadas aos curdos na região de Erbil, já estão atuando. O Hezbollah no Líbano ontem atacou Israel a partir do sul do Líbano, lançando 6 mísseis contra o norte de Israel. O primeiro-ministro do Líbano condenou duramente o Hezbollah pela ação contra Israel. Não que ele tenha qualquer simpatia por Israel, ele não tem. Mas o governo libanês e a maioria dos libaneses não querem que o Líbano se envolva em uma guerra dos outros. Na visão do Líbano, essa é uma guerra do Irã e de Israel. O Líbano não tem nada a ver com esse conflito, portanto, não queria esse envolvimento. Mas o governo libanês, mesmo sendo contra o Hezbollah, não conseguiu segurar o grupo e agora a tendência é que continue essa escalada entre Israel e o Hezbollah. A gente ainda tem os Houthis que por hora não agiram até o presente momento, mas a depender do curso da escalada nos próximos dias ou semanas, podem vir a entrar no contexto operacional do conflito. Houthis, ele é um grupo rebelde que prega a morte dos Estados Unidos e de Israel. Tiveram uma guerra sangrenta com a Arábia Saudita também. Eles são bancados pelo Irã, que também apoia o Hamas na faixa de Gaza. E aí você tem Rússia e China, que estão por hora calados, apenas estão se manifestando diplomaticamente. Mas é óbvio que eles já estão envolvidos de forma indireta, porque eles vêm abastecendo o Irã com armamento antes do início da guerra, eles já vinham abastecendo o Irã com armamentos e também com informações de inteligência e também com informações satelitais de posicionamentos da Armada Americana e também dos movimentos. Inclusive a China, Hussein? Inclusive a China, obviamente. A China é um aliado estratégico. A China não quer ver o Irã cair nas mãos americanas. A China é um dos patrocinadores da presença do Irã nos BRICS. O Irã é um dos principais fornecedores de petróleo para a China. O Irã é uma peça-chave no enquadramento da estratégia chinesa do Belt and Road, de cinturão em roda, ou seja, da Rota da Seda, da interligação, digamos, da Ásia para a região euroasiática, vamos dizer assim. O Irã é peça fundamental, digamos, na engrenagem estratégica da expansão da China para o Oriente Médio. Embora a China não pretenda se envolver diretamente no conflito, ela se envolve oferecendo aporte logístico. Por exemplo, 20 cargueiros chineses, digamos, equivalentes ao KC-390 que o Brasil tem, aviões similares, desceram em Teherã. Isso, estamos falando de 1 mês e meio para 2 meses atrás, com armamento. Armamento, digamos, mísseis aquáticos, que tem por finalidade alvejar navios de guerra. Além de sistema de radares, além daí de sistema de defesa antiaéreo. Então, a China não deseja ver o Irã cair na malha estratégica do bloco pró-Estados Unidos. Nem a Rússia gostaria de ver isso. A Rússia também forneceu ao Irã vários materiais bélicos e um sistema de defesa antiaéreo que é carregado no ombro, cujo qual você consegue, até uma distância de 4 quilômetros, atingir alvos móveis próximos, digamos, à órbita de 4 quilômetros, né? Então, esses dois países vêm abastecendo o Irã com armamento desde junho, desde a guerra de 12 dias,
do meio do ano passado, de julho do ano passado, né? De forma, digamos, silenciosa. Eles não precisam anunciar, mas isso, dentro do contexto do Médio Oriental, já é conhecido. Esse apoio bélico, né? E esse ataque a que você se refere é o ataque de junho do ano passado, quando 3 unidades do programa nuclear foram abatidas e a gente não sabe a extensão, porque não temos a comprovação do quão destrutivo ou destrutivos foram aqueles ataques. Eu e você, Natuza, porque o governo Trump disse que obliterou o programa nuclear iraniano. Declaração oficial da Casa Branca. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Sim, mas é porque a gente não tem prova disso, né? O mundo não tem prova. O mundo não tem prova, mas o discurso deles é esse. Tanto é que eles estão sendo cobrados pelo Partido Democrata, pela população e pela mídia americana, inclusive no editorial do New York Times, sendo cobrados que, vocês estão dizendo que vão para a guerra para destruir o programa nuclear, mas vocês disseram que obliteraram. Então, qual é a razão de ir para a guerra? Agora, tem um outro personagem nessa história que eu queria muito que você qualificasse, porque você já falou de Rússia, já falou de China. A Europa está tomando partido de quem? A Europa está dividida no que diz respeito a isso. Parte da Europa tomou lado do direito internacional e parte da Europa, lamentavelmente, tomou lado do unilateralismo. Explico isso. Países como a Noruega, Espanha e Suíça condenaram o ataque de Israel dos Estados Unidos. No entendimento desses países, houve uma violação ao direito internacional, trata-se de uma guerra de agressão, assim como a Rússia fez na Ucrânia. E esses países entendem que o Irã estava negociando e estava fazendo concessões. Portanto, não havia uma causa que justificasse a agressão. Bom, por outro lado, países como Alemanha, França e Reino Unido, que estavam criticando o Trump por causa do seu unilateralismo no que diz respeito à Groenlândia, por exemplo, que estavam acusando o Trump de enfraquecer o sistema multilateral, que estavam avocando o direito internacional como princípio basilar para a diplomacia mundial e para a resolução pacífica das controvérsias, surpreendentemente, eles fazem manifestações oficiais de apoio ao uso da força de forma unilateral, que viola a Carta das Nações Unidas, no momento em que o Irã estava negociando, apoiam o ataque militar ao Irã, e isso significa endossar o unilateralismo. Vamos lá para a Assembleia Geral da ONU, vamos ver o representante iraniano. É uma agressão aberta contra a República Islâmica do Irã, os Estados Unidos e Israel. Essa guerra que foi iniciada hoje não é uma guerra contra apenas o Irã, é uma guerra contra a Carta das Nações Unidas. Uma guerra contra as leis internacionais, uma guerra contra a ordem legal internacional sobre a qual o Conselho de Segurança e as Nações Unidas, como tudo, vêm sendo construídas há décadas. Se você quiser atacar outro país, bom, você tem as instituições multilaterais. Você pode aprovar uma resolução no Conselho de Segurança para tal finalidade. E isso foi surpreendente, porque isso prova a paradoxalidade do discurso. Prova a paradoxalidade do discurso no que diz respeito ao direito internacional. Isso significa que o discurso deles com a Rússia se torna totalmente ambivalente. Por exemplo, se o Putin, nesse momento agora, decidir, por exemplo, pegar e mandar uma dúzia de mísseis contra o palácio do Zelensky e matar o Zelensky, que nem Israel e Estados Unidos fizeram contra o Ayatollah Ali Khamenei, o Putin pode justificar, estaria justificado pelo discurso europeu. Pelo discurso de França, Alemanha e Reino Unido, teria justificado. Então, há uma paradoxalidade. Acaba expondo os países europeus. Essa divisão na Europa, ela revela, entendeu? O antagonismo de posições no que diz respeito aos valores do direito internacional. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Hussein Kalu. Hussein, antes de falar de como essa guerra pode escalar ou para que lado ela pode escalar, queria só
resolver aqui um outro ponto contigo. O governo iraniano afirmou que um dos seus ataques atingiu o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o que o governo israelense nega, ataque esse que teria se dado no gabinete dele em Jerusalém. Aqui no Brasil, o ex-chanceler do governo Lula, Celso Amorim, hoje assessor especial de Lula, disse, abre aspas, devemos nos preparar para o pior. O que é o pior, Hussein? É uma guerra que implique ataques nucleares, por exemplo? Olha, Natuza, eu acho que uma guerra dessa magnitude está em processo de escalada contínua. Nós estamos nos dias iniciais. Eu acho que os Estados Unidos ainda não empregaram seu potencial letal. A tendência é que, com o passar dos dias, eles empregam armas mais potentes, mais destrutivas. Eles têm um banco de alvo robusto no Irã e o objetivo, me parece, é destruir a infraestrutura militar iraniana por completo. Esse é o objetivo, na minha opinião, nas próximas semanas, uma vez que, enfim, não é viável destruir o regime, não é viável você destruir o programa nuclear por completo. Então, você vai destruir a infraestrutura militar. Israel é um país que não mede consequências, não respeita nenhum tratado internacional. Não me surpreenderia, digamos assim, se optar por usar armas táticas nucleares. Agora, daí empregar isso também tem consequências, tá? E os iranianos, por seu lado, também não empregaram as suas melhores capacidades bélicas. Há uma leitura no Oriente Médio de que tanto os Estados Unidos quanto Israel subestimaram a capacidade de quanto o Irã detém de mísseis. Houve um cálculo equivocado de o quanto o Irã detém de mísseis e de qual é a capacidade destrutiva desses mísseis. Lembrando que o que se diz sobre a capacidade em termos de mísseis do Irã é de que eles teriam uma grande quantidade de mísseis de curto e de médio alcance, mas não teriam mísseis de longo alcance a ponto de atingir os Estados Unidos, por exemplo. Não, eles não têm isso definitivamente, mas o objetivo deles não é atingir os Estados Unidos, é o quanto que eles podem causar estrago dentro do contexto regional. E o tendão de Aquiles do Trump é Israel. Israel que fez o Trump ir para a guerra. O Netanyahu que fez o Trump ir para a guerra. E o Netanyahu que pode fazer o Trump parar a guerra. Aliás, esse é um argumento que já vi na imprensa americana a partir de republicanos, de que Trump está descumprindo uma promessa que ele fez de campanha para atender, na visão desses republicanos, um interesse de Israel. Trump, por exemplo, você já pisou nesse ponto, né? Que Trump disse que essa guerra, projetou essa guerra para 5 semanas, você também já nos contou que talvez tenham subestimado a capacidade de resistência e de retaliação do Irã. Então eu te pergunto diante disso, qual é a expectativa real do tempo de duração dessa guerra e qual é o impacto dela para Donald Trump no seu ambiente doméstico? Porque muitos americanos, Hussein, é bom que se diga aqui, se perguntam agora o que o Irã tem a ver com o preço das casas, o que o Irã tem a ver com o preço das coisas, da inflação, com falta de plano de saúde, com falta de atendimento, com corte de gastos, enfim. A base MAGA está dizendo que o Trump está colocando Israel first, Israel primeiro, não é America first. É isso que está sendo discutido hoje nas redes sociais americanas. O custo para Trump é alto. Quanto maior dura a guerra, pior o custo para ele. Primeiro, é um custo econômico da guerra. Os custos econômicos da guerra são grandes, porque ele está usando o imposto do contribuinte americano. 2, o impacto econômico gera inflação, que vai gerar inflação. Não tenha dúvida disso. 3, você tem o impacto das baixas, dos soldados mortos, do maquinário destruído. Então, isso vai começar a chegar e vai ter impacto na opinião pública americana. Isso já vai gerar crítica da base e dos dois partidos, né? A popularidade dele está baixa, tá? Então, partindo desse prospecto que se desenha, o Trump planejou uma vitória rápida e decisiva.
Ele subestimou a resistência e a capacidade bélica do Irã. Então, qual é a tendência? Se ele recuar, fica péssimo para ele. E se ele avançar e não consegue ter resultado concreto, também fica ruim para ele. A questão é, durante o transcorrer dessas 4 semanas, ele precisa encontrar, e essa avaliação que ele deve estar fazendo, o momento certo de tentar parar. O momento certo em que ele possa ser percebido como vitorioso, possa ser percebido, não que ele vai ser vitorioso, possa ser percebido, possa criar a imagem de vitorioso para ele sair do combate e negociar uma trégua com os iranianos. Donald Trump afirmou que a nova liderança do Irã está disposta a retomar as negociações. Trump disse ainda que está aberto ao diálogo, mas não confirmou quando a conversa vai acontecer. Mas diante do relato, o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, já negou e diz que o país não vai negociar com os Estados Unidos. A questão é, os iranianos quererão parar? Na minha opinião, os iranianos quererão arrastar esta guerra para o maior tempo possível, para o maior prazo possível, porque o maior tempo possível gera o maior dano possível para o Trump. Essa que é a questão. Porque eles já precificaram a perda. Eles estão sob sanções, Natuza. Eles não perdem mais nada, tá entendendo? Antes de matar o Khamenei, para eles a guerra era uma guerra de efeito político. Quando você mata o Khamenei, que é o líder supremo, que tem uma função, veja bem, mais religiosa do que política. A guerra para eles agora é uma guerra religiosa, não é uma guerra política mais. É uma guerra de inspiração religiosa, é uma guerra sacrossanta. Então, eles estão dispostos a ir até o limite. É que eles estão dizendo agora, go all out, ir para tudo ou nada. É isso eu queria te perguntar, né? Como é que vai se dar o processo de sucessão do Ali Khamenei? Você já disse que essa se transforma internamente numa guerra sacrossanta, ou pelo menos para o exército iraniano. Como é que se dá, número 1, a sucessão do Ali Khamenei? Qual é o nível de abalo com sua morte para o sistema? E qual vai ser o papel da Guarda Revolucionária Iraniana, como é o nome dela, nesse processo? Veja bem, o Irã é um país muito complexo, multifacetado politicamente, embora se pareça um regime monolítico. Não é monolítico no sentido, digamos, verticalizado. Ele é um regime composto por múltiplas forças políticas, certo? Você tem lá os teocratas, você tem lá os reformistas, os moderados, você tem lá a Guarda Revolucionária. Tudo isso compõe lá um mosaico do sistema político iraniano. Então, assim, é muito difícil você desmantelar a estrutura do regime, entendeu? Então, se o Trump acha que eliminando as lideranças, na expectativa de novas lideranças da Guarda chegarem para cujo qual ele pode negociar com elas, ele está muito enganado, ele não conhece o Irã, entende? Ele não conhece. Ou não está ouvindo nos Estados Unidos as pessoas certas que conhecem o Irã, porque tem pessoas que conhecem. O Irã não é um país, é uma civilização. Né? Os Estados Unidos é um país, mas não é uma civilização. É importante entender isso. Os caras são os persas. Agora, como é que vai se dar o processo de sucessão? O Khamenei era um homem de 86, 87 anos. Ele já estava adoentado, ele já estava, digamos, sabendo que estava nas seus últimos dias de vida. Então, o processo de transição já se deu no Irã há um tempo. Os seus sucessores já estavam sendo preparados. Não é uma coisa, vamos esperar morrer para ver quem assume. Não é assim que funciona dentro da conformação do regime iraniano. E ali está afunilando para 3 nomes, basicamente. É isso aí, não tem. Vai ser uma escolha entre 3 nomes que já vinham sendo preparados. Tá? Assim, da perspectiva do regime, a morte do Khamenei como foi, ela foi, assim, magnífica, entendeu? Assim, é meio hilário dizer isso, mas é isso, foi magnífica, porque o Khamenei poderia morrer daqui a uma semana, daqui a um mês, doente, numa cadeira de roda, num leito de hospital. Mas morrer de uma forma como ele foi, ele morreu de forma gloriosa na perspectiva dos iranianos. É importante entender a cultura persa e a cultura religiosa associada à cultura persa. Ele morreu de forma gloriosa, mártir, assassinado pelos seus piores inimigos da forma como foi.
Porque a morte dele, ela matou a mobilização da dissidência iraniana que foi celebrar. Quando saíram os apoiadores do regime em comoção, isso matou os manifestantes, quer dizer, a oposição que tentou celebrar. Acabou, entendeu? Na verdade, o Trump acabou fazendo um grande serviço ao regime e desencadeou o processo de sucessão de forma gloriosa. Agora, como é que vai ser? A escolha não vai depender de uma pessoa. Vamos escolher o fulano A ou o Beltrano B, né? Não é isso. A escolha vai ser assim: nós queremos dialogar com o Ocidente, nós queremos nos fechar para o Ocidente. Assim que vai ser a escolha. Isso é o que você chama de linha moderada e linha dura. Aí é essa que vai ser a escolha. Por quê? A gente fica, digamos, absorvendo informações vindas dos centros, digamos, ocidentais, e a gente olha para o Khamenei como um cara linha dura. Na verdade, assim, dentro da percepção oriental, o Khamenei era um cara flexível, aberturista. Tanto que durante seu, digamos, período de governo, de liderança lá, você teve um presidente linha dura, que é o Ahmadinejad, mas todos os outros eram, digamos, ou moderados ou reformistas. O Rafsanjani era moderado, o Khatami era reformista, o Rouhani era moderado, que abriu o diálogo para o programa nuclear com o governo Obama. O Pezeshkian é um reformista que está dialogando. O diálogo com o Ocidente para negociação, etc., não acontece sem autorização do líder supremo. Então, é importante ter essas nuances, que a gente não tem muitas vezes aqui, só se estudar muito, mas voltando para o ponto. Então, a decisão vai ser, nós vamos ter alguém mais aberturista, ou seja, alguém que vai manter a linha para um diálogo com o Ocidente, ou não? Ou nós vamos ter alguém em linha dura ultraconservador? Porque se a escolha for assim, a escolha vai recair sobre uma pessoa que vai fechar o diálogo com o Ocidente. O Irã vai virar endógeno e não vai dialogar. E o caminho vai ser o quê? Construção de um arsenal nuclear. Não tenha dúvida disso. Custe o que custar. Custe o que custar. E o Khamenei era o quê? Qual é o embate do Khamenei com a Guarda Revolucionária? Ele tentava contrabalancear a Guarda Revolucionária. A Guarda queria a bomba atômica, o Khamenei que não queria, tanto que ele teve que fazer um decreto religioso. Então é isso que precisa ser compreendido. Esse é o embate. Se a escolha for por alguém em linha dura, essa linha dura, ultraconservador, ele vai acabar se alinhando com a Guarda Revolucionária, tá entendendo? E aí eu acho que o cenário fica muito mais, na minha opinião, obscuro, na minha opinião, para a região e para o Ocidente. Hussein, muito obrigada pelas explicações todas. Bom trabalho para você nessa observação constante do mundo neste momento. Natuza, muito obrigado, querida. Sempre é um prazer estar com você. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Luiz Felipe Silva, Amanda Polato, Sara Rezende, Carlos Catelan e Luiz Gabriel Franco. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.